Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Programa Meu Time de Botão, falando a verdade com a cara limpa, doa a quem doer. Você é muito bem-vindo, amigo Central 3 que nos ouve aqui. Eu sou o Leandro e a mim. Ao meu lado está o Paulo Júnior, a quem já apresento, dou e peço desculpas. Saibam vocês que a gente, quando redige aqui os nossos roteiros, tem o Matias Pinto, que quando rediz, ele rediz colorido o roteiro, né? Porque ele, se ele está falando do Grêmio, ele pinta as letras de azul. Falando do Inter, ele pinta de vermelho. E eu te entreguei um roteiro todo em caps locks. Eu te prejudiquei nessa. Tudo bem, Paulo Júnior? Tudo bem, Leandro e a mim. Um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Um abraço pro professor Eduardo Borga, né, que me ensinou. Quando você usa caps lock num roteiro de rádio, você pontua com barras. Sim. Então o cara bateu o olho e achar a pontuação. Mas tá bonito. O e-mail tá bonito. Aconteceu que quando eu vi o primeiro parágrafo que estava feito, eu não tinha olhado pra tela, né? E tava no caps lock. E você sabe que não existe, né, um atalho do minúsculas, né? Como assim? Existe um atalho assim pra tudo virar minúscula? Não deve ter, no Word deve ter. Eu sou péssimo em computador, eu não sei nenhum atalho, eu não sei de nada. O Word e Excel são dois titãs aí do mundo cibernético. Grêmio, dos times campeões brasileiros, né? Só o Grêmio ainda não tinha sido retratado com algum elenco marcante no meu time de botão. Por isso, você muito bem sugeriu, a gente foi atrás e traz para você, amigo Central 3, o Grêmio de 1981, campeão brasileiro pela primeira vez, dando ao seu torcedor um gostinho que o rival colorado, o Internacional, tão bem conhecia desde os anos 70. Afinal de contas, foi campeão, inclusive invicto, do Campeonato Brasileiro naquela década. Um campeonato com muitos times, muitas fases, nem tantos jogos assim, foram só 23 para ser campeão, e o Grêmio começou ali, em 81, a construir tanto o time quanto o astral, que dariam 2 anos depois o título ao Grêmio de campeão do mundo. Portanto, meu time de botão de hoje fala de Baltazar, o artilheiro de Deus, de Leão, o goleiro que chegou, Enio Andrade, o seu Enio, né? E outros ídolos tricolores que são os responsáveis pelo que era até então a maior glória do clube em sua história. E a gente fala tanto, né, de Sir Alex Ferguson, né, quando o cara ganha o título de Sir, e o Enio Andrade ganhou o seu Enio, né? Eu imagino o Enio Andrade com 18 anos e o pessoal já falando, seu Enio, bom dia, seu Enio, boa tarde, seu Enio, boa noite. O Grêmio era bicampeão estadual no final de 1980 e tinha um reforço importante em forma de concreto, Estádio Olímpico. O estádio do Grêmio estava ampliado, estava maior, estava mais bonito, empolgando a torcida e pronto para abrir aquela nova década do time gaúcho. Disputado no primeiro semestre de 81, o Campeonato Brasileiro reunia 44 clubes com 2 fases de grupos e 4 fases eliminatórias, 4 rodadas de mata-mata para ser campeão. Leão, o goleiro, era o primeiro reforço para aquele ano, vindo do Vasco. Paulinho de Almeida, o técnico, saiu com a taça estadual debaixo do braço para ele, Enio Andrade, chegar também na virada do ano de 80 para o ano de 81. O time também tinha Paulo Isidoro, vindo do Galo em 79 e entrando já na sua segunda temporada de tricolor gaúcho. O desempenho do Paulo Isidoro, inclusive nessa época, levaria o jogador à Copa da Espanha em 82. Tarciso, a flecha negra de uma vida toda dedicada ao Grêmio, era outro destaque, e o nome que assinou em dezembro de 80 com o tricolor gaúcho seria fundamental para os anos seguintes. Esse vale registrar demais. Hugo de Leon, ele deixava o Nacional uruguaio e formaria a defesa gremista, seria um dos líderes desse elenco e, como você bem destacou, fundamental para todos aqueles anos do início da década de 80. A gente sempre cita aqui, quando vai falar de um time campeão brasileiro, o que aconteceu no campeonato estadual, os primeiros movimentos do ano, mas nesse caso aqui não existe isso. O Grêmio foi campeão gaúcho no fim de 80 e o Campeonato Brasileiro começou dia 18 de janeiro. Quer dizer, já começou pegando o ano, né?
como costumam ser nos países, né? Sim. Uma boa parte dos países começa a temporada com o campeonato nacional. A gente que só o faz depois dos campeonatos estaduais. O Campeonato Brasileiro começou não muito alvissareiro pro Grêmio. Serra Dourada, 18 de janeiro, Goiás 0, Grêmio 0. Eu dou o Goiás, Paulo Júnior dá o Grêmio. Goiás com Amauri, Nonoca, Argeu, Alexandre Neto e Marcelo. Matinha, Paulo Roberto e Luvanor. Marco Antônio, Ramon e Gerson Lopes, o técnico Paulo Emílio. O Grêmio de Leão, Casemiro, Vicente, Vantuíri e Dirceu, China, Plen, Renato Sá, Vergara, Baltazar e Odair, técnico Enio Andrade, entraram Jurandir no meio de campo, Wilson, Tadei, substituiu o Renato. Dá pra perceber que o time ainda não tem De Leon, ainda não tem Paulo Isidoro, enfim, essa foi a modesta estreia gremista, que estava em um grupo de 10 times que classificava 7, vejam vocês, 10 times num grupo, passam 7 para a fase final. E o grupo classificou, além do Grêmio e do Goiás, que fizeram esse 0-0 na primeira rodada, a Lusa, que ficou em primeiro do grupo, o Operário de Campo Grande, o Corinthians, o Galícia da Bahia e também o Botafogo do Rio de Janeiro. O Grêmio, com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ficou com a 4ª colocação. Na segunda rodada, em casa contra o Galícia, vitória por 2-1. Esse jogo marcou a estreia do Hugo de Leon, jogo que teve também Tarciso escalado e gol da vitória chorado aos 37 do segundo tempo, gol de Baltazar. Na vitória sobre o Desportiva na terceira rodada, 2-0 em casa, e surge o nome de Flávio, menino de 20 anos vindo do banco de reserva, e foi o autor do gol. O time ainda esperava a estreia da estrela Paulo Isidoro no campeonato, que foi tratado por Enio Andrade após esse jogo que a gente citou, o jogo do Flávio, né, o 2-0, como um jogador único. Ninguém tem, abrindo aspas aqui para o Enio Andrade, ninguém tem a sua movimentação. Desisti de procurar um substituto. Sem ele, me resta modificar o esquema. O Enio Andrade, portanto, colocando o Paulo Isidoro ali como um jogador, uma peça-chave da engrenagem gremista. O Renato Sá, um dos mais experientes meio-campistas daquele time, concordou com o seu Enio e, abrindo aspas para ele, né? Eu tentei executar as mesmas funções do Paulo Isidoro porque sou um meio-campo experiente, mas acabei vaiado. Para o lugar do Paulo Isidoro, só mesmo o Paulo Isidoro. Bonita a honestidade, né, do Renato Sá. E após o empate no Paraná com o Pinheiros, vitória grande sobre o Corinthians, vitória importante, 1-0 no Olímpico, gol de Tarciso aos 42 minutos do primeiro tempo. 31 de janeiro de 81, um sábado, de 1-0, o Grêmio é seu, eu dou o Corinthians. Leão, Uchoa, Vantuír, De Leon e Dirceu, China, Flávio e Renato Sá, Tarciso, Baltazar e Odair, entrou o Bonamigo. Solitinho, Zé Maria, Amaral, Djalma e Vladimir, Birubiru, Basílio e Eli, Vaguinho, Toninho e Ursinho, técnico ele, Oswaldo Brandão. A gente tem o gol da vitória do Grêmio, o primeiro grande jogo da temporada, 1-0 no Corinthians, a narração é da Rádio Gaúcha, Roberto Brauner é o homem por trás do microfone. Lá vai o Flávio, deixou no chão Eli, ainda Flávio levantou o braço, pediu o posicionamento dos jogadores de ataque, ninguém se posiciona para receber, o Odair está fechado. Agora quem aparece na ponta esquerda é Dirceu. O Odair é o centroavante, bola de Dirceu, Dirceu vai levantar, levantou, olha o Baltazar, olha o Tarciso de cabeça, gol do Grêmio. Tarciso subiu contra Vladimir, contra Solitinho e mandou no canto direito. 42 minutos do primeiro tempo. Jogo disputado sob 36 graus, calor demais no verão de Porto Alegre, e nos vestiários o Enio Andrade achou injusto. Para ele, o Grêmio merecia mais gols. Merecia uma vitória maior do que esse 1-0 de gol no primeiro tempo, enquanto o Hugo de Leon, visto bastante saindo com a bola e apoiando o time dentro de campo, falou nos vestiários algo que hoje soaria estranho. Disse que a torcida não ficaria decepcionada comigo e estou justificando a minha contratação.
chamou no peito o De Leon. Basicamente falei que podia confiar, pode confiar. A figura do Hugo de Leon com algo a provar para a torcida do Grêmio, né? Ainda chegando ali, estamos falando de 81, né? Não se assistia tanto assim o futebol. E aquilo, né? Por aí. Se dá certo, vão falar que tem personalidade. Se dá errado, vão falar que o cara é arrogante, né? Maluco. Arriscou ali, chamou a responsabilidade. A torcida do Grêmio, de fato, jamais ficaria decepcionada, claro, com o Dom Hugo de Leon. E a Placar seguinte, a revista Placar seguinte, já se mostrava encantada com ele, com a manchete, abre aspas, ele é a defesa inteira. Com 22 anos, declarou à revista que preferia que todos os adversários fossem como o Corinthians, pois gosta de jogos grandes. Olha aí mais uma das frases fortes do mais do que competitivo Hugo de Leon. Onipresença defensiva, participação criativa. De Leon, como registra essa edição da revista Placar, foi embora do Olímpico naquela tarde quente, sério, com um Passat. Que beleza, hein? Um Passatão. E a sua esposa, a Margarita. Legal, um grande personagem, o De Leon. Mas depois de vencer o Corinthians, veio a derrota, a primeira da temporada. Derrota para a Lusa treinada pelo Travalini. E, em seguida, uma bela vitória no Maracanã contra o Botafogo, treinado pelo Paulinho de Almeida, aquele que saiu do Grêmio em dezembro para dar lugar ao Enio de Andrade. Essa partida teve a assinatura de Baltazar. Ele marcou aos 10, aos 16 e aos 23 minutos. Fez os 3 gols em um espaço de 15 minutos a favor do Grêmio. O jogo terminou 3-2 para o quadro gremista. Tranquilo na tabela, o tricolor gaúcho acabou tirando o pé do acelerador, perdeu as 2 partidas seguidas, mas o campeonato permitia isso. Um grupo de 10 que classifica 7, você pode tirar o pé se estiver muito bem. O Grêmio terminou em quarto, repassando aqui. Portuguesa, Operário, Goiás, Grêmio, Corinthians, Galícia e Botafogo passaram. Pinheiros, Brasília e Desportiva ficaram de fora. E ficar fora nesse grupo seria um vexame, de fato, né? Vexame. Porque 9 jogos... Você ganhar 4 e já poder poupar, né? Exato. É uma situação muito confortável. Não precisava fazer tanto esforço assim para ser um dos 7 de 10. Na segunda fase, claro, o funil já era menor. Grupos de 4 e 2 vagas para o mata-mata. Aí é o grupão clássico, né? 4 na chave, passam 2. Grêmio, São Paulo, Inter de Limeira e Fortaleza. De fato, 2 grandes favoritos, né? Só de ler a configuração do grupo já dá para sacar quem é. Mas a estreia foi um gelo, Leandro e a mim. Por que um gelo? Qual foi a saraivada aí que o Grêmio levou? Um gelo primeiro porque fazia frio no Morumbi. E segundo porque o São Paulo fez 3-0 no Grêmio. Essa história estava começando a ser contada entre São Paulo e Grêmio. Mal sabíamos nós que eles se reencontrariam mais na frente, e se encontrarão na frente nesse meu time de botão, mas o fato é que o São Paulo venceu, e o 3-0 é justo pelos relatos jornalísticos, foi realmente um chocolate. O São Paulo com Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Que 11, hein? Um time muito forte, treinado pelo Carlos Alberto Silva. Grêmio de Leão, Uchoa, Vicente de Leão e Dirceu, China, Renato Sá e Paulo Isidoro, Tarciso, Baltazar e Odair, técnico Seu Enio. 3 gols de Serginho no Morumbi. Serginho que bailou lindamente, levemente nas comemorações. O jogo era fundamental para o São Paulo, mesmo ainda na primeira rodada, porque 7 atletas integrariam por um mês a seleção brasileira de Tele Santana, que estava disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo do ano seguinte. Na saída do gramado, o Leão, irritado com o Serginho, disse que a zaga falhou mais do que é possível suportar. Sempre falou demais também o Leão, deu essa cutucada na sua defesa, e para ele o Grêmio não jogou nem 20% do que podia. Sinal amarelo ligado para o lado gremista, tinham 5 jogos pela frente, e esse sinal foi melhorando, né? Depois que ele venceu no jogo 2, em casa, o Fortaleza por 2-0. Porém, veio o terceiro jogo e tomou 3-1 da Inter de Limeira, fechando ali o primeiro turno, os primeiros 3 jogos, fora da zona de classificação. Exato. Então, levou 3 do São Paulo, ganhou do Fortaleza, levou 3 da Inter de Limeira.
muito gol sofrido, fora da zona de classificação, tendo ainda, claro, um retorno inteiro, mas um retorno que começava contra o São Paulo. E uma nova derrota para o São Paulo, praticamente tirava o Grêmio da competição. Mas foi uma tarde de alívio gremista. Vitória em casa sobre o São Paulo, 1-0, gol de Baltazar, que amargava um jejum de gols até então e chegou até a ser vaiado noutros jogos recentes. Aos 25 do segundo tempo, ele tirou do tricolor paulista a invencibilidade. O São Paulo, que estava com esses desfalques todos, 7 jogadores servindo a seleção, queria demais adiar os seus 2 últimos compromissos, já que havia preocupação com 2 derrotas. Eles poderiam até tirar o São Paulo e colocar a Inter de Limeira no lugar. Mas isso não aconteceu. Mesmo vencendo, aí já falando por parte do Grêmio, o Grêmio ficou fora do G2, né, digamos assim. O Grêmio terminou a 4ª rodada em terceiro, 2 pontos atrás da surpreendente Inter de Limeira, líder com 6 pontos. O São Paulo tinha 5. A Folha de São Paulo retrata Enio Andrade como um nome desgastado no Grêmio, sob pressão, e o próprio Enio disse após o jogo que manteria no time um destaque que aparece agora na história. Esse 1-0 no Olímpico, o gol do Baltazar, teve como melhor em campo o lateral Paulo Roberto, ainda um menino de 19 anos. O Paulo Roberto teria longa carreira, né? Um lateral cabeludo que batia forte na bola. Chegou até nós. Chegou até os anos 90. E o Paulo Roberto fez a placar, ganhou da placar uma manchetaça, o Grêmio dos Guris, fazendo também alusão ao Casemiro, que tinha 23, o China, 21, o Odair, que tinha 19, além do Flávio, que a gente já citou aqui, 20 anos, que saía do banco de reserva e cumpria bom papel. Isso sem contar o De Leon, que era dessa personalidade toda, mas tinha 22 anos, e o Baltazar, artilheiro de Deus, que só tinha 21. A média geral daquele time em campo contra o São Paulo foi de 23 anos. E tinha mais, e o Paulo Júnior do Grêmio, além de precisar vencer o fortíssimo São Paulo para continuar vivo, vivia fora de campo uma efervescência política complicada, já que uma briga feroz ali, sabe aquela coisa clássica de todo time grande, né? A oposição questionando as contas, e parecia que tinha alguma fraude ali fiscal no clube, e a instabilidade política poderia atrapalhar também os comandados do Enio Andrade, mas isso não aconteceu, pelo menos nessa partida contra o São Paulo. O clima ficou bom mesmo na rodada 5, né? Porque o Grêmio foi ao Ceará, foi a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e meteu 4-0 o Grêmio em Fortaleza. Todos os gols no segundo tempo, gols de Eber, Paulo Isidoro 2 vezes e Tarciso. O Fortaleza de Sérgio, Totó, Marcão, Roner e Dudé. Que linhaça, né? Do Fortaleza. Chinesinho, Odilon e Adriano. Mazolinha, Rogério e Tiquinho. Técnico Martins Monteiro. O Grêmio jogou esse jogo e goleou o Fortaleza com Leão, Paulo Roberto, Nilmar. Não. Não é aquele, né? Não, que aquele? Não, tô brincando. Tá, por um momento perfeito. Eu li Neymar. Não. Nilmar, né? Mas é um Nil de novo, de né? novo, Nilmar. Nilmar, De Leon e Casemiro. China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei. Tarciso, Baltazar e Odair Weber entrou no segundo tempo. Vitória por 4-0, Fortaleza fora da jogada. 3 times brigando por 2 vagas. O São Paulo por enfrentar o Fortaleza bem mais perto. E Grêmio e Inter de Limeira disputariam pau a pau, frente a frente, fuça com fuça, a última vaga. Um confronto direto diante de 54 mil torcedores gremistas no Olímpico Monumental. O gol foi dele, Nilmar, aos 9 minutos do primeiro tempo. O placar foi mantido até o apito final, mas o Grêmio gostou de flertar ali com o perigo. Com o perigo. Jogou no limite, com o coração na mão e passou de fase daquele jeito, por um golzinho. Time que Enio Andrade agora já sem aquela pressão que ele tinha pouco antes, afinal de contas conseguiu passar de fase, mas tinha pela frente agora um mata-mata contra o Vitória da Bahia. E o Enio já tinha previsto que enfrentaria o Vitória
e tinha já há algumas semanas, isso dizem os jornais da época, um olheiro na Bahia vendo o dia a dia do Vitória de perto. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Toda a estética sonora de Meu Time de Botão é um oferecimento de George Harrison. Por que não? Grande mata-mata de Brasileiro de 81, 16 times em jogos eliminatórios, diretaço até a decisão. Na Bahia, Vitória 2, Grêmio 1. E Enio Andrade pistola, Leandro Amin, dizendo que os jogadores simplesmente não cumpriram com as suas ordens. Já o goleiro Leão reclamava muito do pênalti que deu o empate ao Vitória. Isso porque Tarciso fez 1-0 o Grêmio aos 37 do primeiro tempo e o Vitória virou na segunda etapa. Vitória, então, abrindo com 2-1. Mas no jogo de volta, 12 de abril de 81, o Grêmio reverteu sim o placar, 2-0, com Leão, Paulo Roberto, Nilmar, De Leon e Casimiro, China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei, Tarciso, Éber e Odair, técnico Enio Andrade. Vamos chamar ele que está sempre aqui, Léo Batista? Vamos ouvir. O Léo Batista começa o áudio falando que foi 2-1, mas no fim ele fala que foi 2-0. O Léo Batista também erra, isso deixa a gente... Ainda bem, é por isso que é tão bom, né? Porque tem uns caras hoje que eles não erram, eles não podem errar. E que alívio, né? Saber que a gente também pode errar nessa vida. Que alívio errar tranquilo, né? Aliás, a gente erra muito aqui. Vamos lá, Léo Batista. O Grêmio precisava vencer para garantir a vaga e garantiu 2-1 no Vitória da Bahia. Odair bate o córner, Paulo Isidoro do outro lado cabeceia no canto, Grêmio 1-0. O alívio final só veio no segundo tempo. Centro de Odair, cabeçada de Tarciso. Goleiro Gelson falhou. Grêmio 2, Vitória 0. Grande Léo Batista, um forte abraço. Fez 85 anos, Cê tá brincando. Em julho. É mesmo? Ele é de 32, vem de longe. Não nos chamou pra festa. A gente e que tá não sempre... chama Leonardo, né? Não chama? Chama o quê? João Batista Neto. O Léo Batista é um nome artístico. A vitória simples já servia, portanto. O segundo tempo foi todo tranquilo. Esse gol que o Léo Batista acabou de cantar aí, o segundo gol do Grêmio, foi logo no começo do segundo tempo, aos 3 minutos. Portanto, tornou a segunda etapa quase protocolar. O Grêmio não tomou susto, classificou de forma tranquila e o Enio, dessa vez, gostou. Gostei muito da equipe toda. Todos foram aplicados até o final do jogo, disse ele nos vestiários. Hora das quartas de finais. De final, Paulo Júnior. Grêmio e Operário do Mato Grosso, do Sul. Placar tranquilo no confronto diante do Operário. 2-0 em Porto Alegre, 1-0 em Campo Grande, mas esse jogo em Campo Grande trouxe complicações. O Leão acabou levando uma pedrada e dentro de campo foi muito exigido também nos ataques do time rival. Importante, ainda em fase irregular, o Baltazar viu esse confronto do banco de reservas. Foi para o banco o Baltazar e, sacado do time, quando entrou, fez o gol da vitória lá em Campo Grande para ganhar de novo o espaço perdido. Enio Andrade, depois desse gol, garantiu que ele voltaria para o time na semifinal contra a Ponte Preta, contra quem o Grêmio teria vantagem dos empates e também decidiria em casa. Grêmio e Ponte Preta valendo uma vaga na final do Brasileirão. Agora, Paulo Júnior, tem essas coisas maravilhosas que a gente encontra tem várias na coisas internet, maravilhosas, né? Na internet, muita coisa, nas ruas, né? No mundo. Encontra muita coisa. E eu encontrei um LP, um disco, descasso mesmo. Um vinilzão do Grêmio, campeão de 81. O Grêmio foi campeão e a Rádio Gaúcha fez um vinil para colecionador. A gente vai ouvir só a introdução do capítulo, né, da faixa desse LPzaço do Grêmio campeão, que cita a semifinal, o momento em que o Grêmio vai
pegar o time da Ponte Preta. Vamos ouvir. Gradativamente ao longo da Taça de Ouro, o Grêmio chegou com justiça às semifinais depois de ter vencido ao Vitória e ao Operário. E foi jogar com a Ponte Preta em Campinas. O empate já seria um grande resultado. Mas o Grêmio esteve infernal naquela quinta-feira, 23 de abril, no Moisés Lucarelli. E o narrador Haroldo de Souza esteve vibrante na descrição de uma vitória que o Grêmio conseguiu depois de estar perdendo por 1-0. O gol de empate do Grêmio foi aos 35 minutos. Foi o troco ao gol de Lola logo no início do jogo. Após uma jogada rápida do ataque do Grêmio e de uma rebatida errada da zaga da Ponte Preta, Paulo Isidoro empatou o jogo com um chute forte de fora da área. Carlos estava com a visão encoberta e não conseguiu defender. Vai a bola para o domínio pela esquerda, agora transou pelo lado esquerdo, o Brasil está dentro, a zaga para cortar, voltou para Paulo Isidoro, apontou de fora, gol! Gol! Paulo Isidoro aos 35 minutos de partida, depois da transa no interior da grande área, no vai e vem da gorduchinha, voltou para Paulo Isidoro, de pé direito, tirando totalmente a visão de Carlos. Paulo Isidoro estufa os cordéis da Cidadela Ponte Preta. A rede ainda está balançando. E agora, bandeira tricolor e estão tremulando. O torcedor do Brasil. 35 minutos. Paulo Isidoro no pedaço. Arranca o Grêmio rumo à finalíssima. É o Grêmio pintando o campeão de futebol do Brasil. 1 para o Grêmio, 1 para a Ponte Preta. Darcy. Foi uma jogada rápida no ataque do Grêmio. Agora, este gol analisado pelo centroavante Éder. É um gol de muita felicidade da nossa equipe, uma bola trabalhada. Eu creio que o Grêmio deve procurar esse tipo de jogada porque é mais confiante e com precisão. Eu creio que essa é a deve tentar assim, pois é a jogada certa. Consolida-se a vantagem que o Grêmio tinha no campo. Ele marca seu gol, o gol de empate. Este é o gol de empate. A gente está falando do primeiro tempo da semifinal entre Ponte e Grêmio. Um primeiro tempo incrível, de um jogaço, 1-1 no intervalo, com um expulso para cada lado. O expulso do lado gremista foi o Paulo Roberto. A Ponte Preta tinha um time respeitável. O Carlos, né? Aquele. Edson Boaro, o famoso Abobrão. Nenê Santana, que era o principal jogador aí dessa defesa, embora jogasse ao lado também de um grande, o Juninho Fonseca, e ninguém menos que Odilei na lateral esquerda. Zé Mário, Osvaldo e Dicá, o Deus Ponte Pretano com a 10. Abel, Serginho e Lola, um time realmente de respeito. Leão, Paulo Roberto, Nilmar de Leão, Casimiro, China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei, Tarciso, Baltazar e Jurandir, o time do Grêmio, que foi a Campinas. E a gente ouviu o primeiro tempo, certo? Exato. O 1-1. O gol da virada acontece no segundo tempo, aos 12 segundos. Sai a bola e sai o gol do Wilson Tadei. Temos o gol da virada gremista no Moisés Lucarelli. E você sabe quem foi Moisés Lucarelli, né? Não sei. Um torcedor ponte pretano que chamou a responsa e fez a vaquinha e mobilizou a cidade para construir o estádio. Nada mal. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, torcedor do Brasil. Saiu o time do Grêmio, bola com o Darciso, entregando para Paulo Isidoro, cruza na boca do gol para o Tadei, vai no marco. Gol! Só antes que alguém fale aqui, não era só torcedor, aquele era um apaixonado pela Ponte Preta. A história que eu lembro mais ou menos. E aí ele foi tendo carguinhos ali, virou secretário, fez a vaquinha, depois virou dirigente também. Mas era um apaixonado pela macaca. Correto. E a Conceição, hein? Conceição morreu, né? Não sei. Acho que morreu. Tarciso fez o terceiro gol do Grêmio aos 20 minutos dessa etapa final. Mas Lola, 3 minutos depois, diminuiu para Ponte e o jogo ficou assim. Ponte Preta 2, Grêmio 3. Mas foi pressão até o fim. Foi um dos grandes jogos deste campeonato. Com a vitória, o Grêmio e os gremistas
se empolgaram. A mobilização foi grande pelo sonho da conquista, e a preparação para o jogo do fim de semana, o jogo de volta, foi muito grande. Mas, por ser muito grande, acaba tendo aquele otimismo que esbarra no oba-oba. Um amigo meu disse que se oba-oba fosse ruim, não se chamava oba-oba. E ele tem um ponto de fato, oba-oba deve ser coisa boa. Mas no caso não foi, não. O Grêmio sofreu demais, mais do que imaginava depois da partida de Campinas. Jogo de volta, Olímpico Monumental, Grêmio 0, Ponte Preta 1. Gol de Osvaldo aos 20 minutos do primeiro tempo e 70 minutos com o ar suspenso, com a corda no pescoço. Bastava só um gol da Ponte para que o Grêmio ficasse de fora da decisão. Essa partida marcou o recorde de público do estádio até então. 85 mil pessoas estavam no Olímpico naquela tarde e estava batido o recorde, mas não deu para cantar muito, tanta gente junta, todos ou quase todos com a garganta seca. Afinal de contas, a Ponte Preta ofereceu muito desafio. O Grêmio jogou de branco essa partida, mesmo jogando em casa, uma coisa que não é muito comum, e um jogo que ficou descrito pela revista Placar como o carnaval da derrota. Pudera. O Grêmio chegava à final com 21 partidas e 7 derrotas. É bastante coisa. Bastante coisa, não é uma campanha assim irrepreensível. 7 derrotas no campeonato, mas tirou a invencibilidade do São Paulo, favorito em tese para a grande decisão. O Grêmio estava garantido na Libertadores e o De Leon gritava saindo do gramado: vamos ensinar a eles, né, se referindo ao Internacional, como se ganha uma Libertadores. Campeão da Taça Libertadores em 80 com o seu Nacional do Uruguai, ele veio para o Grêmio com essa missão mesmo, abre aspas, para De Leon. Quando fui contratado, prometi que voltaria a disputar uma Libertadores e cumpri minha promessa. Conseguiu colocar o Grêmio na competição continental e ainda tinha final, claro. Final do Campeonato Brasileiro de 81, Grêmio versus São Paulo. O Grêmio jogando a primeira em casa, tendo que decidir no Morumbi contra um São Paulo que tinha o direito dos resultados iguais, do empate agregado, né? Melhor, resultados iguais não existe, né? A vantagem é outra, a vantagem é do empate depois dos 180 minutos. Primeiro jogo, o Grêmio escalado com Leão, Uchoa, Nilmar, De Leon e Casemiro. China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei. Tarcísio, Baltazar e Odair. O São Paulo é seu, Paulo Júnior. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio, Carlos Alberto Silva é o treineiro. 53 mil pessoas no Olímpico e o jogo de ida da final esteve em estágios desesperadores para o torcedor da casa, já que quando fomos para o intervalo, não só o São Paulo estava vencendo, 1-0 gol do Serginho, como o Grêmio lamentava a penalidade máxima que Baltazar desperdiçou. Tanto o pênalti perdido pelo Baltazar quanto o gol do São Paulo marcado pelo Serginho, a gente ouve agora com a voz eterna de Luciano Del Valle. Pelo lado direito, Serginho. Olha aí, tá valendo, Tarcísio na cara do gol. Arnaldo César Coelho marca penalidade máxima em Porto Alegre. No lançamento de De Leon, Tarcísio foi derrubado. No lance anterior, o Marinho Chagas parou, levantando a mão para toda a defensiva do São Paulo, como se o Wilson Carlos dos Santos, o bandeira vermelho, estivesse marcando o impedimento. Agora 20 minutos e 40 segundos. Pra fora, perde a penalidade máxima, Baltazar. Valeu o cartão amarelo que o Valdir recebeu. Ele irritou. Mas ele irritou tanto o Baltazar que ele bateu pra fora. Num momento, psicologicamente falando, terrível para o Grêmio. Foi empurrado pelo lateral, cobrou a falta Getúlio. Everton pela direita, Renato penetrando, Paulo César. Boa bola, Everton. Saiu o cruzamento, fechado, Serginho. Gol! É do
do São Paulo Futebol Clube, Serginho. Numa jogada toda ela feita pela extrema com Everton cruzando sob medida, mas sob medida. No segundo tempo, brilha a estrela de Paulo Isidoro. O gol de empate é meio dele, meio do Renato Sá. Isso foi aos 10 minutos. E o gol da virada gremista é 100% dele. Jogador de seleção, jogador acostumado a grandes partidas. Ele que estava sendo criticado nas oitavas, chegou até a comemorar um gol meio que em protesto nas oitavas de final, contou com um desvio do zagueiro Dario Pereira e também uma ajuda do Valdir Pérez. Tudo isso que eu não precisava estar falando aqui, porque o Luciano do Vale vai voltar à cena e vai explicar para vocês no áudio que a gente vai ouvir agora. Do outro lado, Paulo Isidoro, Renato Sá ali pelo miolo, Paulo Isidoro bateu pro gol, Valdir Pérez. Gol do Grêmio, Paulo Isidoro, mas bateu na perna de alguém. Bateu na perna de alguém, Valdir Pérez. Tentou voltar, mas aí se enrolou na bola. Vamos ver com muita atenção. A bola bateu no Dario Pereira. Bateu no Dario Pereira. 2 para o Grêmio. 1 para o São Paulo Futebol Clube. Aqui no Olímpico. Mas mesmo assim o Valdir. Grêmio 2, São Paulo 1. Vantagem do empate então para o jogo de volta no Morumbi. Mas que quase não foi lá, né? A semifinal entre São Paulo e Botafogo foi bastante tumultuada. O árbitro Braulio Zanotto acabou agredido e o artigo 64 do campeonato previa inversão de mando. Olha só, e por muito pouco, os dois jogos não acabaram sendo em Porto Alegre. O São Paulo, porém, conseguiu ali um alívio da CBF na aplicação do regulamento para manter o jogo na sua casa por direito de campanha e de decidir o campeonato no Morumbi. Do lado gremista, Wilson Tadei, suspenso por 2 jogos, pôde disputar a partida no Morumbi, sendo o primeiro agraciado com a belezura do efeito suspensivo em finais. Leandro e Amin, imagine outra profissão, outra situação na vida que existisse o efeito suspensivo. Você imagina um fim de namoro, você mete um efeito suspensivo, você imagina uma dívida, né, na padaria. É muito legal, né? A história do efeito, quer dizer, legal. Legal quando é do teu time, né? Quando é o do outro é um absurdo, mas enfim, jogou o Wilson Tadei. Finalíssima do Campeonato Brasileiro, dia 3 de maio de 81, Morumbi, São Paulo. Público, 95.106 pagantes. Renda, 33.819.400 cruzeiros. Hã? Que é XXX, né? Não tenho ideia quanto que vale isso. Árbitro José Roberto Vrigit. Ele mesmo. No Rio de Janeiro. E o São Paulo escalado. Já deu a terceira vez que a gente dá São Paulo e Grêmio aqui. Em Valdir, Getúlio, Oscar, Dario e Marinho. Elvio, Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio, o Grêmio com Leão, Paulo Roberto, Costa, Nilmar de Leão, Casemiro, China, Paulo Isidoro, Wilson Tadei, Tarcísio, Baltazar e Odair. Time do pôster. Esse é o time do pôster e que venha o LP da Gaúcha, falando um pouquinho, preparando aqui o terreno para esta partida final no Morumbi. E chegou finalmente o momento da grande decisão em São Paulo. Pela primeira vez, um time gaúcho decidiria o título fora do estado. Apesar do favoritismo do São Paulo, o Grêmio não se intimidou. E para a surpresa de milhares de torcedores do São Paulo, que permaneciam em silêncio, o Grêmio chegou à vitória com um gol histórico e de irretocável beleza, marcado por Baltazar. Depois de matar a bola no peito na entrada da grande área, ele desferiu um chute indefensável. Foi um gol com a marca do grande centroavante. Foi um gol para ficar em relevo na história do futebol brasileiro. Haroldo de Souza expressa, narrando este gol, toda a significação do grande acontecimento.
A bola sobe para o corte meio esquerdo de cabeça, cai no meio de campo para Renato. Renato vai brigar agora com o Paulo Isidoro, ganhou o Paulinho. Desceu o Paulo Isidoro, é bom de bola, Tigil. Ainda ele possuindo a bola pela meia direita, rolando para Paulo Roberto. Recolhe o guri de Viamão, preparou, suspendeu de perna direita na boca do gol. Vai para a cabeçada, Renato Sá, chegou para a volta, já matou no peito, fugiu no ar, que gol! Gol do Grêmio! Baltazar Maria de Moraes Júnior! Aos 19 minutos e 50 segundos, no dia 3 de maio de 1981, Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de sem pulo, ângulo esquerdo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da cidadela do São Paulo. O Grêmio está sendo campeão do Brasil. É a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho. Agora, opinião, né? Eu não acho que aconteceu numa final de Campeonato Brasileiro um gol mais bonito do que esse. É um golaço. É um golaço. A jogada, um cruzamento da direita que é ajeitada sem cair no chão. Pra ele, que também bate sem deixar a bola cair no chão. Ela vai na gaveta. Não tem goleiro que pegasse, não tem Valdir que pegasse. Eu não sei se você vai ficar triste com a informação que eu vou te dar. Também não vai ter mais final de Campeonato Brasileiro. Então foram meio essas mesmo. Aí não é tão difícil lembrar de todos os gols de finais de Campeonato Brasileiro. Exato. 23 jogos, 14 vitórias e 7 derrotas. Olha aí, não é uma campanha tão absoluta do Grêmio. Perdeu 7 de 23, praticamente 1/3 dos jogos o Grêmio perdeu na campanha. Claro, perdeu também na fase de grupos quando podia perder. 32 gols marcados, 21 gols sofridos. Baltazar com 10, Paulo Isidoro com 8 e Tarcísio com 6 foram os grandes goleadores. E o Paulo Santana, jornalista, torcedor símbolo do Grêmio, que morreu no mês passado aos 78 anos, já era cronista à época, claro, e chorava à frente da TV, dando uma entrevista quando o apito final acontecia. Vamos ouvir um trechinho aí do Paulo Santana em prantos com o Grêmio campeão brasileiro. Terminou o jogo e o Grêmio é campeão. E se eu tivesse que fazer uma homenagem aqui agora, eu faria a torcida do Grêmio, que foi, nestes 9 anos, cujo clímax se instala agora no Rio Grande do Sul, excepcional. Comprava chaveiros a 50 cruzeiros do tempo que 50 cruzeiros era dinheiro. E se eu quisesse também fazer minha homenagem ao Rio Grande do Sul, tetracampeão, eu agora, neste momento, e tem que ser eu que tenho que dizer isso, eu agradeceria a torcida do Internacional. Do Internacional, que por todos os seus torcedores, nas ruas, nas barbearias, nos bares, em todas as partes que estiveram, disseram que estavam torcendo pelo Grêmio. O Rio Grande do Sul é tetracampeão brasileiro. E a torcida do Internacional, porque não secou na sua grande maioria. Eu não acredito nisso. O Paulo Santana é um folclore, né? Não, mas tudo bem, mas ele tá brincando, né? Claro. Não tá brincando, isso é sério. Ele não viu ninguém, ele não viu nenhum colorado secando o Grêmio na final. Deve ter visto, mas são folclores, né, do futebol. O Paulo Santana que foi velado, inclusive, dentro do Grêmio no mês passado. Mas que né? Cascato, o Rio Grande do Sul tem 4 títulos. Tem 4 títulos, Não dá, né? É esquisito, né? Não dá, pô. O Grêmio não era o Rio Grande do Sul na final do Brasileiro. Posso estar cometendo um erro de ignorância, que não vivi a época e não conheço de perto, né? Nunca morei em Porto Alegre, mas enfim. Cascata das boas aí. Cascata das boas. E antes da gente fazer aqui o último, o Gilberto Gil vai entrar em cena daqui a pouco. Essa também achei esquisitíssima. Loucura. Mas vamos ouvir o apito final agora na transmissão verdadeira da Rádio Gaúcha. Renato Sábio Odair, é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão brasileiro, 46 minutos, no dia 3 de maio de 1981, o Grêmio conquista o seu maior feito na história em 77 anos, é campeão brasileiro, 46 minutos e 27 segundos, vai terminar a partida, atenção, José Roberto Rattinger a bola, atenção, apanha a bola, Grêmio! O novo
É o Grêmio, o novo campeão do Brasil, mas a taça não foi entregue. Isso porque aquela história daquele bafafá do Botafogo na semifinal com o São Paulo gerou um recurso que o Botafogo impetrou. É isso? Nossa, e pegou pesado, hein? Pegou pesado. O Botafogo entrou com um recurso, pronto. E a decisão, aquele jogo, estava tecnicamente, juridicamente, sob júdice. Por isso a taça ficou guardadinha. Mais do que isso, o Botafogo havia vencido esse recurso em primeira instância por unanimidade e realmente se acreditava no Rio de Janeiro que o campeonato ia melar e o Botafogo ia ter o direito a disputar a final. A gente brinca aqui, né, Leandro, mas foram muitos, né, finais de ano no futebol brasileiro que você pensava que aquilo não estava muito valendo, né? Exato. Caiu, mas não caiu, né? Calma aí, né? Muitos anos, né, que a ficha demorava para cair. Imagino mesmo que o torcedor botafoguense não deu a mínima para essa final, porque falou, não, vai melar, esquece que vai melar. E o Gilberto Gil, hein? Sim, o Gilberto Gil estava no vestiário do Grêmio no Morumbi comemorando o título com os jogadores. Ele disse o seguinte, segundo o relato da Folha de São Paulo: que estreia, meu irmão, que lua, meu nego, se referindo à sorte que ele mesmo tinha de ser campeão com o Grêmio pouco depois de ter escolhido o time para torcer. Abrindo aspas para o Gilberto Gil, escolhi o Grêmio em 77 quando fui assistir a final do Campeonato Estadual contra o Inter. Aquilo foi uma festa muito bonita. Escolheu torcer pro Grêmio depois escolheu. Que loucura. Já a Vera Fischer foi proibida de entrar no estádio. Não. Ela que estava contratada pela Embrafilme para entregar uma taça do patrocinador, né? Não é a taça oficial, mas como aconteceu todo aquele problema entre Botafogo e São Paulo, o árbitro agredido, ficou muito mais rígida o acesso ao gramado ali no Morumbi para essa final. Foi uma coisa imposta pelo São Paulo. E a Vera Fischer ficou de fora. O Gilberto Gil entrou, Vera Fischer ficou de fora. Não tenho muito o que dizer, né? Mas, enfim, um abraço pra Vera Fischer aí, que tenha conseguido ver outras finais aí de brasileiro. Vale dizer que a torcida do São Paulo também reclamou da polícia nessa ocasião da final, já que bandeiras e até um balão e meio, parece que era o maior balão do Brasil de todos os tempos lá, estava liberado, mas no dia do jogo a polícia foi lá e vetou. Ou seja, os problemas que a gente vive hoje não são exatamente novos. O Grêmio, Paulo Júnior, não foi bem na Libertadores de 82, foi vice-campeão brasileiro, por causa disso voltou à Libertadores, e em 83 foi campeão da Libertadores e Mundial, muito por causa desse time que a gente acabou de contar. Time que abre um grande momento ali da história do Grêmio, que depois começa a ter outros grandes personagens, né? Até a grande Libertadores, até o título mundial no Japão. E uma história legal, a gente estava em dívida com o Grêmio, hein, Leandro e a mim? Tava, né? São quantos programas? Esse é o 121. 100 e cacetada. Curioso que nenhum gremista veio reclamar com a gente nunca, né? Pois é. Um abraço para a família gremista que nos acompanha. E daqui um tempinho, então, só para dar um gap, como diria o outro, a gente fala da Libertadores do Mundial também, né? Porque ali é história boa, que ali o Renato Gaúcho jogava mais que o Cristiano Ronaldo, né? Segundo o próprio. Exato. Que o De Leon tá naquela foto sangrando, né? E jovem, e é um prego, né? Foi bom a gente reforçar a idade do De Leon, né? Era muito garoto, né? Muito garoto. E pra ser tão líder, né? Pra ser tão... Uma voz tão forte, né? E uma barba tão hirsuta, né? Pois é, a minha barba não chega naquele tamanho, a sua acho que chega. Mas duvido que chegava aos 23, 24 anos. O De Leon era precoce. E eu disse que você falou De Leon, eu falei um prego. Eu não quis dizer que o De Leon é um prego. Claro que não. Quis dizer que foi um prego que cortou a cabeça dele ali. Prego da parte interna da taça. Meu time de botão volta na semana que vem. Esse foi o Grêmio, campeão de 81. Paulo Júnior, beijo. Valeu, a gente volta na quinta-feira que vem num programa sobre Pensaremos, né? Pensaremos. Porque a gente não fala do programa até segunda, né? Tem uma tradição, né? Sabe o que eu pensei? A gente fazer o meu time de botão da Penske do Emerson Fittipaldi na Indy. É uma boa, hein? Esse vira, né? Alô, Rodrigo Borges, ajude a gente. Emerson Fittipaldi na Penske, semana que vem é a Fórmula Indy. É o meu time de botão.